Vamos estudar hoje sobre um profeta do Antigo Testamento. Eu estava pensando e pedindo a Deus orientação do que falar aqui no culto à noite. Nós vamos começar uma série de sermões sobre Tessalonicenses. Mas eu quero, uma vez por mês, falar sobre um profeta, ou um texto baseado num dos profetas da Bíblia, especialmente os profetas menores. E hoje a nossa mensagem vai ser baseada em Joel capítulo 2. Os profetas, eles muito bem poderiam ser profetas no nosso Brasil, porque a mensagem é bastante relevante para a nossa época, para a nossa história, para o nosso contexto. E o nosso texto de hoje é Joel capítulo 2, no verso 12, até o final do capítulo. Nós chamamos de profetas menores aqueles livros da Bíblia que são menores, os profetas que aparecem ali depois de Daniel. Ele é tão pequeno que a gente nem acha na Bíblia, né? Estou vendo que tem muita barulhinho de folha aí. Fica depois de Daniel, Oséias, Joel, antes de Amós. Acharam? Mesmo assentados, irmãos, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Presta atenção no que a Bíblia diz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e meu povo jamais será envergonhado.
Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Um dos grandes problemas, e eu tenho falado isso algumas vezes, é que nós, muitas vezes, irmãos, nós nos acostumamos com o sagrado. Nós crentes, povo de Deus, a proximidade com o sagrado, com as coisas de Deus, nos faz muitas vezes banalizar o sagrado. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui na igreja, muitos vêm todos os domingos, às vezes no meio da semana, frequentemente nós ouvimos a palavra de Deus, cantamos hinos, fazemos orações, cantamos louvores, e nós começamos a nos acostumar com o sagrado, e não damos mais importância àquilo que Deus fala através da sua palavra. E outro grande problema que nós temos enfrentado é que nós temos também nos acostumado com a tragédia. As coisas acontecem à nossa volta e a gente não espanta mais. Vocês já perceberam, irmãos, como as coisas erradas estão fazendo a nossa cabeça? E como a gente não leva susto mais diante disso? Vocês já repararam como nós olhamos aí fora para o mundo e até para a nossa vida na igreja ou na nossa convivência diária, e nós não levamos mais choque com aquilo que Deus claramente condena? Deus chama pecado de pecado e a gente dá outro nome, desajuste, e a gente fala assim, mas pastor, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz na vida, e não importa se eu estou pecando contra Deus, se eu estou fazendo algo que a Bíblia condena claramente, eu quero ser feliz, e a gente acostumou com a tragédia e acostumou com o sagrado. Não temos mais temor de Deus, e não temos mais nojo diante do pecado. É nessa ótica que nós precisamos ler Joel, um profeta que podia estar nos nossos dias pregando no nosso meio. E ele está, através da palavra do Senhor. Palavra de Deus, eu quero então analisar um pouquinho o contexto. Sérgio, me ajuda aí. A palavra de Deus veio a Joel no auge de uma calamidade. Se você começar o texto, você vai ver isso, o livro de Joel. Nós não sabemos precisar a data exata que Joel profetizou. Há uma discussão e eu prefiro ficar em cima do muro. Não sei quando que foi realmente que aconteceu essa profecia de Joel. Alguns dizem que Joel é uma espécie de profeta do templo, alguém que estava ali na casa de Deus pregando, porque a linguagem é bem familiarizada com o templo. E o livro de Joel é um dos mais citados no Novo Testamento. Pedro cita, Jesus cita, Paulo cita várias passagens de Joel. O que levou Joel a pregar? Uma praga de gafanhotos, capítulo 1 do livro de Joel. E aí nós fazemos uma pergunta, eram gafanhotos literais ou figuras? E eu percebi que há uma discussão grande em torno disso também. Alguns acreditavam que aquela praga de gafanhotos era, na verdade, uma figura de nações poderosas que estavam invadindo Judá e dominando o povo de Deus. Outros acreditam que eram de fato pragas literais e que Joel viu naquilo a mão de Deus, o castigo de Deus. E ele aproveitou aquela praga dos gafanhotos para espiritualizar a sua mensagem.
e para trazer uma mensagem que desafiasse o povo de Deus a voltar para o Senhor. O Apocalipse, lá no Apocalipse 9, fala que uma das trombetas de Deus, uma das taças da ira de Deus, é que Deus vai enviar uma praga terrível como gafanhotos. E é lá em Apocalipse o texto é figurado, porque o texto diz que eles têm cara de mulher e dente de leão. Gafanhoto terrível esse. Eu entendo até que esses de Joel eram gafanhotos literais, que abalaram a economia do país, um país agrícola que vivia da terra. O fato é, irmãos, e é isso aqui que é importante, é que todos os aspectos da vida humana estavam sendo ameaçados ali nos dias de Joel. E Joel vê naquele acontecimento um anúncio do juízo de Deus. Mas todo o juízo de Deus, na verdade, ele é precedido de um convite a arrependimento. O tema do livro de Joel e de outros profetas é o dia do Senhor. Se você ler essa expressão no livro de Joel, você vai encontrá-la em várias passagens. O dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia em que Deus vai derramar o seu juízo sobre a terra. E há vários dias do Senhor na história. Haverá um último dia, o dia do juízo final. Mas há juízos de Deus na terra, e frequentemente Deus castiga um povo impenitente, pecador, que voltou as costas para Ele. O dia do Senhor, Joel descreve, é o dia de julgamento contra o próprio povo de Deus, o povo da aliança. Capítulo 1, verso 15, verso 11 do capítulo 2. Mas o dia do Senhor é um dia de julgamento contra os inimigos do povo de Deus também. Capítulo 3, verso 14, fica claro isso para nós. O dia do Senhor é um prenúncio do juízo final, capítulo 2, verso 31. E uma advertência solene para o arrependimento, capítulo 2, verso 1. Todas essas passagens você tem a expressão o dia do Senhor. O dia do Senhor está por vir também na nossa história, irmãos, nós cremos nisso. O texto que nós acabamos de ler, uma divisão bem simples para a gente entender. Primeiro, Joel convida o povo ao arrependimento, verso 12. Segundo, ele dá uma ênfase na misericórdia de Deus, verso 13 e verso 14. Terceiro, ele convoca toda a nação para santificar, verso 15 ao verso 17. Do verso 18 ao verso 27, Joel fala da restauração do povo de Deus. E lá no verso 28 a 32, nós temos uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Uma promessa que já se cumpriu em parte no dia do Pentecoste, mas que nós cremos tem também implicações para os nossos dias. Esse é o texto, de forma simples, que nós acabamos de ler. Eu quero dar uma ênfase nessa noite, irmãos, sobre o termo que aparece aqui, quando Joel diz, rasgai o vosso coração. Eu quero usar isso como tema, a arte de rasgar o coração. E sabe uma coisa que eu achei interessante? Essa palavra, ela traz a ideia de triturar o coração, de dilacerar o coração, de fazer uma cirurgia profunda no coração. A arte de rasgar o coração. Qual que é a minha intenção aqui nessa noite? Ler a história com a ótica da espiritualidade. O que está acontecendo à nossa volta? Segundo, aceitar o desafio do arrependimento e da conversão genuína. E eu quero lembrar os irmãos que o texto, ele é para o incrédulo, mas ele é para o crente principalmente, para o povo de Deus. A arte de rasgar o coração. Em primeiro lugar, quais são os motivos para isso? Eu quero apresentar então alguns motivos para você e eu, para todos nós rasgarmos hoje na nossa vida o nosso coração. Motivos apresentados no texto, motivos que nós lemos no nosso tempo, na nossa história. Primeiro deles, crise financeira. Os gafanhotos aqui de Joel, literais ou não,
Eles causaram danos à economia de Judá. No capítulo 1, verso 5 até o verso 20, você vai encontrar isso. O povo vivia basicamente da agricultura. Sendo literal ou não aquelas pragas dos gafanhotos, houve uma desestabilização na economia do país. Crise. E nós podemos até imaginar desemprego, carestia, gente padecendo, sobrando dia e faltando dinheiro no mês. E quando nós olhamos para esse texto e olhamos para a nossa história, nós chegamos à mesma conclusão. Porque nós vivemos hoje, irmãos, uma crise mundial. Nosso país tem lutado com a crise financeira. Talvez você diga que nós estamos vivendo dias melhores, mais tranquilos, sem inflação galopante, mas a crise é mundial. Há países do primeiro mundo que já despencaram, da Europa que já não são mais países de economia forte, estão na bancarrota. E nós estamos vivendo essa realidade também à nossa volta. Quantos de nós têm enfrentado isso? Desemprego, carestia, fome, preocupação, ansiedade. Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ter emprego? Eu formei meu filho na escola e ele não tem agora emprego para ganhar dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Nós estamos vivendo uma crise. Talvez não tão aguda como alguns lugares, mas estamos vivendo uma crise financeira. Isso é um motivo para a gente rasgar o coração, irmãos. Para a gente clamar, para a gente dizer: Deus, tem misericórdia da nossa vida. E essa crise, ela atinge a igreja e o povo de Deus. No capítulo 1, verso 9, você vai ver que o mantimento da casa de Deus foi tirado. Porque com a crise, com medo, com a expectativa, quem sabe, de ficar sem emprego, as pessoas retêm em primeiro lugar o dízimo. Não vou dar oferta para a igreja, deixa para o final se sobrar. E a crise muitas vezes nos leva a não investir no reino de Deus, nas missões, no sustento da obra de Deus. Esse é o motivo para rasgar o coração. O segundo motivo que nós entendemos aqui à luz do texto, para rasgar o coração, eu falo da família na UTI. O texto ele não fala isso de forma explícita, mas a ideia da família em crise está subentendida aqui no livro de Joel, pelo menos em duas afirmações. A primeira delas, quando aparece aqui no texto que nós lemos, o convite ao arrependimento dado aos recém-casados e às crianças de colo. Quando ele diz: sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, eram recém-casados. Quando ele fala dos filhinhos de colo, das crianças que mamam, aqui a ideia de que a família precisa participar. Aqueles que estão sofrendo na pele os conflitos, as lutas, as dificuldades. Em segundo lugar, na comparação que Joel faz do casamento de Judá com o Senhor, como Paulo faz em Efésios. Então nós vemos que a família aqui está em crise, que a família está na UTI, e que a família precisa ser um grande motivo para você, para todos nós, irmãos, rasgarmos o nosso coração. Ou a sua família está bem, não tem nenhum problema na sua casa, tudo jóia lá, harmonia, todo mundo fala mansinho um com o outro, todo mundo perdoa, todo mundo na igreja, todo mundo frequentando a igreja, bebendo da palavra de Deus, louvando a Deus. Ou estamos em crise? O que é família hoje? Qual é o conceito de família hoje? Qual o conceito que você está levando para a sua casa com a novela das 8, ou das 8 e alguma coisa, sobre família? O que a televisão ensina sobre família e que você está abrindo a porta da sua casa, a janela da televisão, para isso entrar na mente e fazer sua cabeça? Tem muito crente que não vai na igreja, mas não perde uma novela. E a sujeira do inferno está sendo despejada na sua mente, relativizando a família. Não tem um dia sequer
que a mídia não ridiculariza a família bíblica, a família como o padrão de Deus, como agente de Deus. Não tem um dia sequer, e a gente acha que isso é normal, a gente não assusta mais. Esse é o segundo motivo para eu e você, para nós dois, ou para nós todos rasgarmos o nosso coração. Terceiro lugar, terceiro motivo, uma espiritualidade vazia e sem ética. Joel nos diz que os ministros de Deus estavam enlutados, os sacerdotes estavam enlutados, a crise havia atingido a espiritualidade do povo. O texto também nos diz, irmãos, que na casa de Deus foram destruídos o regozijo e a alegria. E aí eu fico pensando, no nosso tempo não é diferente. A espiritualidade hoje é algo vazio. Eu tenho falado isso algumas vezes, porque isso tem tomado a minha alma de indignidade. De ouvir, assistir pastores pregando. Eu contei hoje pela manhã, parece piada. Parece piada, mas não é. De um pastor com uma igreja assim de gente, você pode ver o vídeo, eu mostro para você, se você quiser. Pregando e aquela multidão. E esse pastor conta que recebeu o chamado dele num galinheiro. A galinha falou em línguas e o galo traduziu. Não é piada. Essa é a nossa espiritualidade. Um pastor de jovens da Batista da Lagoinha usa a Bíblia como se estivesse cheirando cocaína, para chamar os jovens para o culto. Essa é a nossa espiritualidade. Uma igreja lá em Belo Horizonte tem 40 mil membros. O Datena na televisão detonou. E ele disse assim, como que pode? Vai fazer isso com o Alcorão, para ver o que acontece. A gente está vendo o que está acontecendo. Crise financeira, família na UTI, espiritualidade vazia e sem ética, são motivos para rasgar o coração. Sim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Conversão sincera, profunda. Para quem que Joel está escrevendo isso? Para os babilônicos? Para os assírios? Para o povo de Deus? Para a igreja do Senhor do Antigo Testamento. A mensagem é para a igreja. Conversão de crente é uma coisa que a gente acha que não acontece, mas precisa. Uma conversão profunda, sincera. E aí ele fala de uma manifestação interna, quando ele usa essas duas expressões, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração. Essa conversão precisa ser profunda, sincera, verdadeira. E aí ele fala de algumas manifestações externas dessa conversão interna, jejum, choro e pranto, que seriam os sinais do coração quebrantado, quando o povo clama, implora, ora. Nós precisamos disso, irmãos. A gente tem tempo para tudo na vida. Tempo para gastar dinheiro, tempo para ir às compras, tempo para fazer até aquilo que não convém, mas a gente não tem tido tempo para rasgar o coração, porque a gente acha que isso não é importante. Segundo lugar, segundo procedimento é o ajuntamento solene. Olha o que dizem os versos 15 ao verso 17, especialmente o 15, ele diz, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Ou seja, essa cirurgia do coração não é algo que precisa ser feito por um crente ou outro crente, mas por todos nós. O povo de Deus deve se ajuntar para a santificação. Como é que nós vamos nos santificar, irmãos, hoje,
nós precisamos uns dos outros. O escritor de Hebreus diz que nós devemos nos reunir, quanto mais vermos que o dia do Senhor se aproxima. Reunir para santificar a nossa vida, através da pregação, do conselho, da oração, da intercessão. O povo de Deus deve se ajuntar para clamar. Olha o clamor do povo de Deus, verso 17. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer os povos, onde está o seu Deus? Eu gosto dessas orações na Bíblia, porque a preocupação do profeta é: Senhor, restaura o teu povo, aviva a tua obra. Nós estamos clamando, Senhor, por causa do teu nome. As pessoas estão dizendo: cadê o Deus deles? Manifesta a tua glória, Senhor, para que as pessoas vejam o nosso Deus, vejam o Senhor como o nosso Deus. Terceiro lugar, terceiro procedimento cirúrgico: nenhum ausente ou nenhuma ausência. Eu gosto desse texto, verso 16, a segunda parte, ou verso 16 e o verso 17, a primeira parte. 16, a segunda parte, quando ele diz assim: ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Tem um comentarista da Bíblia, ele faz um comentário muito interessante desse texto. E ele diz o seguinte, eu até coloquei aqui bem claramente para nós: os anciãos aqui são aqueles que acham que já viram de tudo e já passaram da idade. Isso é muito interessante, porque isso acontece. Quando ele diz: os anciãos chorem, se convertam, se arrependam. São aquelas ovelhas, como diz John Stott, de barba branca, no caso dos homens, de cabelos brancos, que acham assim: eu já passei da idade, isso não é para mim, isso é para a geração nova, esse negócio de converter ao Senhor, de se arrepender, isso não é para mim. Segundo lugar, ele fala dos filhinhos e os que mamam. São os que se consideram inocentes. Eu não preciso me arrepender, eu não tenho culpa. Eu sou inocente nessa história. Os recém-casados são aqueles que dizem: eu estou ocupado demais para me envolver com esse negócio de arrependimento, de reino de Deus, de consagrar, santificar minha vida. E finalmente os sacerdotes são aqueles que se consideram acima do bem e do mal. Eu sou pastor da igreja, eu não preciso de me arrepender. Todos nós. Essas desculpas parecem bem com aquela parábola de Jesus, da semente que foi semeada em vários lugares. Desculpa, aquela parábola quando Jesus fala do grande banquete, daqueles que foram convidados e foram se excusando um a um, cada um dando a sua desculpa. Até os recém-casados estavam lá. Eu não posso. E alguém disse um dia para mim: por que não levou a noiva, a esposa? Leva, chama a família, chama todo mundo. Na verdade, o que o texto está dizendo é que todos nós precisamos de nos converter, nos arrepender e voltar para o Senhor, rasgar o coração. Quarto lugar, nós precisamos de uma alegria antecipada. Isso também faz parte do processo. No verso 21 e 23, o texto diz a respeito disso, quando nós lemos assim na palavra de Deus: não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. E no verso 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Então o texto está falando de uma alegria antecipada. Deus não tinha ainda restaurado a sorte. Alegria antecipada, mas não inconsequente, porque o Senhor faz grandes coisas. Alegria antecipada, mas não uma alegria qualquer, baseada nas promessas de Deus. Uma alegria antecipada e uma alegria confirmada. Nós precisamos disso, irmãos, na nossa vida. Precisamos nos arrepender de fato. Precisamos nos ajuntar para santificar, para crescer na fé. Ninguém pode ficar de fora e precisamos nos alegrar no Senhor, porque isso é a nossa força. E eu quero terminar nossa mensagem falando de algumas bênçãos prometidas.
para ver se a gente precisa ou não disso aqui. Primeira delas, a bênção era para a terra naqueles dias. Se você ler o verso 18 e 19, você vai ver que a bênção prometida é essa. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. A promessa é para a restauração da terra. A gente acha que isso não é para nós, isso era para Israel. Uma das coisas mais impressionantes que eu já assisti na minha vida, alguns irmãos aqui assistiram, foi sobre o avivamento nas Ilhas Fiji. O que aconteceu ali naquele lugar? As igrejas evangélicas daquela região, de várias ilhas, na Nova Guiné, se não me engano, começaram a se converter e a se arrepender dos seus pecados e a voltar para o Senhor. Houve um derramamento do Espírito Santo naquele lugar, que até a água poluída ficou limpa. É uma coisa impressionante. Os peixes que tinham ido embora voltaram. Está no documento, eu tenho esse vídeo lá em casa, se você quiser assistir, fala comigo depois. Acho que está lá em casa, se eu não emprestei. Coisas extraordinárias. Feiticeiros se convertendo, gente se arrependendo, a igreja se unindo no amor de Cristo, e a terra sendo restaurada, produzindo. A economia daquele país foi restaurada. O primeiro-ministro era presbítero da igreja, crente, presidente, crente. O avivamento entrou nas cadeias. E eles cantavam hinos, louvavam a Deus lá, e aquele lugar extremamente perigoso virou um lugar onde cultos eram realizados todos os dias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo lugar, segunda bênção, a vitória sobre os inimigos, verso 20 do capítulo 2. Quem são os inimigos do povo de Deus hoje? Os inimigos do povo de Deus são os inimigos do próprio Deus. Às vezes eles têm cara, às vezes eles são pessoas à nossa volta, mas há outros inimigos também, como medo, ansiedade, inimigos que roubam a nossa paz. E a Bíblia diz frequentemente que se você lançar sobre Deus a sua ansiedade, se você buscar o Senhor, Ele vai cuidar desses inimigos. Terceiro lugar, a restauração da sorte. Quando a Bíblia fala de restaurar a sorte, ela não está falando de sorte de azar, como nós pensamos, mas de uma mudança do comportamento da vida das pessoas. Se você ler do verso 25 até o verso 27, o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Ou quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Isso é restauração de sorte. Olha o que o texto diz: que o povo vai louvar o nome do Senhor e que jamais será envergonhado, porque o Senhor vai mudar a sorte desse povo. E a quarta e última bênção, o derramamento do Espírito Santo. Essa promessa ela já foi cumprida em Pentecostes. Eu não preciso aguardar o Espírito Santo de novo. Tem um cântico muito errado que eu já ouvi cantar até em igreja: vem como em Pentecoste, Espírito, né, de Deus, vem como em Pentecoste. Não tem como vir o Espírito Santo em Pentecoste, como ele veio no Pentecostes. A mesma coisa você falar, Jesus vem e morre de novo na cruz. O Espírito Santo veio uma vez só. Só que o derramar do Espírito Santo, que a gente chama de avivamento espiritual, é coisa constante na história. E se você olhar para esse texto, você vai ver que nele há promessas que se cumprem hoje. Olha o que o texto diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é para nós. Paulo usou esse texto, Pedro usou esse texto para falar de conversão, do nome precioso de Jesus, que nós precisamos invocar como Senhor das nossas vidas, como Salvador do nosso coração. 4 bênçãos aqui. Quero só lembrar, irmãos, os nossos
3 pontos da mensagem para a gente passar por uma aplicação bem rápida. O tema a arte de rasgar o coração. Em primeiro lugar, eu falei sobre os motivos para rasgar o coração. Segundo, sobre o procedimento cirúrgico. E terceiro, sobre as bênçãos prometidas. Vamos aplicar isso. Você tem motivos para ficar alarmado hoje? Alguma coisa está preocupando você? Uma crise financeira dentro da sua casa? Família? Ou a espiritualidade que à nossa volta tem nos alarmado? Rasgue o seu coração diante do Senhor. Essa é a saída, irmãos. Nós somos os crentes que têm a saída. Nós precisamos disso aqui. Segundo lugar, arrependa-se do seu pecado e mude de vida. Não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. Não há nada que você faça que Deus não possa perdoar. Nada. O que não pode acontecer é você acalentar e acariciar o seu pecado. Criar ele como um cachorrinho de estimação. Alimentar ele todo dia, todas as horas. Você não pode. Arrependa e mude de vida. Terceiro lugar, não tenha medo de se submeter ao tratamento de Deus. A gente tem medo para muita coisa na vida. Eu particularmente tenho medo de dentista. Eu entro no dentista, eu fico lá em cima da cadeira, eu não sei porquê. Não estou sentindo nenhuma dor. De repente a dentista, calma pastor. O senhor está nervoso? Eu estou morrendo de medo. A gente não pode ter medo de ser tratado pelo Espírito Santo. Deixar que Ele faça uma cirurgia na nossa alma. Não precisa ter medo disso. Às vezes dói, mas é para o bem. Quarto e último lugar, hoje é o tempo da salvação. Creia em Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. Eu falei naquele momento do culto que a gente ia ter um momento de intercessão no final. Não sei se é a família, não sei se é o problema da espiritualidade, de um pecado que está atormentando o seu viver, algo que está te preocupando. Eu quero orar por você. Vamos fazer como a gente faz sempre. Vamos vir aqui à frente. Vamos orar. Não vou derrubar ninguém aqui. Eu quero que você pense no seu problema. Pense no motivo para você rasgar o coração nessa noite. Pense naquilo que está afligindo a sua alma. E eu quero que você, em silêncio, você repita a oração comigo. Não precisa falar em voz alta, não, mas lá no seu coração. Deus eterno, nós queremos, Pai, exaltar o Teu nome. Tu és o nosso Deus, Deus de amor, como nós aprendemos na Tua palavra, Deus de misericórdia. E ainda não veio o dia do Senhor, o dia final. Mas, Pai, nós temos lutado muitas vezes com esses gafanhotos que têm devorado de nós, ou tirado de nós, a alegria, o entusiasmo, a paz, a tranquilidade, a confiança. E temos ficado alarmados muitas vezes, Senhor. E, ó Deus querido, nós estamos aqui nessa noite para rasgar o nosso coração. Ó Deus, não queremos simplesmente uma mudança externa. Não queremos, ó Pai, simplesmente ter uma coreografia, alguma coisa nesse sentido que nos faz simplesmente só mostrar externamente que nós nos arrependemos. Queremos uma conversão profunda, sincera, verdadeira. Ó Deus, que vem lá do nosso interior, que muda a nossa vida, que transforma o nosso viver. E, ó Pai, eu peço em nome de Jesus que Tu dês vitória para o Teu povo nas lutas, nas dificuldades. Repreende, ó Pai, o inimigo. Não deixa, Pai, ele se andar com a alma e com o coração dos Teus filhos. Ó Deus, repreende também, ó Pai, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida e a nossa comunhão com o Senhor.
E abençoa, Pai, trazendo a libertação que a Tua palavra promete, a restauração, ó Deus, que a Tua palavra promete. Ó Deus, derrama a Tua graça e um avivamento espiritual sobre as nossas vidas. Abra as janelas dos céus, ó Deus, e mais do que a chuva para a terra, que nós também precisamos, derrama chuvas de bênçãos na vida da Tua igreja, Senhor. Um derramar do Teu Espírito, para que nós possamos ter uma vida comprometida, consagrada. Ó Deus, restaura as famílias. Não deixa o inimigo fazer a cabeça do nosso lar. Não deixa, Pai, o mundo iludir os nossos valores e trocar a nossa conduta cristã, bíblica, ó Pai, por aquilo que não leva a lugar algum. Restaura a nossa sorte, meu Deus. Muda a nossa vida para uma vida de adoração, de louvor, de consagração. Pai, nós estamos aqui e queremos, de fato, rasgar o nosso coração e implorar: tem misericórdia da nossa vida, Senhor. O que as pessoas vão dizer? Onde está o Deus deles? Não queremos que isso aconteça, Senhor. Queremos que a Tua glória se manifeste na Tua igreja. Queremos que o Teu nome seja exaltado no Teu povo. E queremos, ó Pai, que a honra e o louvor sejam dados tão somente ao Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa os nossos filhos, as crianças. Ó Deus querido, dá-nos fome da Tua palavra e não interesse por fábulas. Faz-nos rejeitar os profetas de vento, que pregam o desvio da Tua palavra, a magia e não a ética. E dá-nos um coração voltado para o Senhor e para a Tua palavra. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, Senhor. Tira de nós aquilo que não Te agrada. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje, para todo sempre. Amém.